Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação, hoje ressuscitando as expectativas. E quão lindo é este tema proposto para nós no dia de hoje, irmãos. Ressuscitando as expectativas, mas não é expectativas do mundo, não é as nossas expectativas mundanas, mas uma expectativa divina. E eu fiquei muito feliz quando me veio este tema para meditar, porque aumentou mais ainda as minhas expectativas. Ressuscitou em mim primeiro as expectativas. E eu convido você a meditar comigo também o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, do 12 ao 13. O autor, ele trouxe para nós o Evangelho de São João, capítulo 16, do 12 ao 13. Vai falar assim para nós: muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e o que vos anunciei, as coisas que virão. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o autor desse livro, sempre gosto de mostrar, porque às vezes um irmão acaba de entrar aqui, pesquisando. Estamos meditando este livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, o autor Moisés Rocha, e aonde ele traz para nós 40 dias Jesus ressuscitando algo em nós, todos os dias um título, um capítulo de ressuscitar. E hoje, capítulo 38, 38º dia, nós meditando, hoje ressuscitando as expectativas. Jesus está preparando os discípulos para sua gloriosa ascensão aos céus. Ele diz ter muitas coisas ainda para vos ensinar, mas eles não suportarão. Quando o Espírito Santo vier, ensinará mais coisas, dará sequência naquilo que Jesus fez e falou sobre o Pai. Jesus quer que os discípulos criem uma expectativa, desperte uma curiosidade, desejem no seu coração pelo tempo que virá a chegada do Espírito Santo. Olha que bonito aqui, irmãos, o que ele trouxe, uma forma diferente de nós olharmos, porque aqui ele prometeu. Então ele queria gerar nos discípulos o que? Essa expectativa de curiosidade do recebimento do Espírito Santo, que eles desejassem no seu coração, que eles tivessem mesmo esse desejo pela chegada do Espírito Santo. Isto é uma expectativa. Sobre a expectativa, Santo Agostinho diz assim: o ser humano só vai aonde os seus sonhos vão. Aqui ele fala, sua expectativa. Santo Agostinho diz: o ser humano só vai até onde vão os seus sonhos. E aonde está indo os seus sonhos, irmãos? Esta expectativa dos seus sonhos, até onde está indo? Você só vai até lá. O que é um sonho? O sonho é uma expectativa, uma chama acesa. Olha que importante, uma chama acesa no nosso coração, a respeito de algo que ainda vai acontecer e que se deseja. Não estamos falando de expectativas humanas, mas sim uma expectativa divina. Quando uma pessoa inicia um relacionamento, ele coloca muita expectativa naquilo. Às vezes, a decepção é muito grande, que nem consegue mais se relacionar novamente. Aqui ele trouxe uma experiência de uma expectativa humana. Nós colocamos expectativa na pessoa e nós somos frustrados pela essa expectativa e acabamos até mesmo nos fechando. Por quê? Porque nos decepcionamos. Mas aqui ele vai falar a expectativa divina. A expectativa humana é perigosa, porque o ser humano é falho. Por isso as pessoas se frustram todos os dias, com o irmão de caminhada, com o líder da paróquia, com o sócio da empresa, com o patrão, com o funcionário, com um amigo. Por quê? Porque nós somos falhos, irmãos. Nós erramos, eu erro, todas as pessoas erram. E isso causa uma frustração em quem espera. Mas a expectativa que estamos falando e vamos falar aqui é divina.
E Deus não nos decepciona. A própria palavra fala: Deus não é homem para mentir. Podemos sonhar, alimentar um sentimento, manter acesa a chama todos os dias, porque mesmo que isso não venha acontecer, haverá uma alegria, haverá uma esperança grandiosa. Se nos analisarmos as obras de Jesus dentro da sinagoga que ele fez na casa das pessoas ou nas praças, há uma grande diferença. Na sinagoga tinha olheiros, gente para criticar, procurando brechas para pegá-lo, portanto não havia expectativa. Nas casas e nas praças a multidão comprimia, havendo um esforço coletivo para ver. Ouvir, tocar, muitas pessoas juntas, criando uma expectativa. Isto fez com que arrancasse de Jesus além, porque a atmosfera espiritual mudou. Se você me perguntar como pregador, eu lhe diria que os maiores milagres que Jesus fez na Bíblia foram num lugar cheio de gentes. Jesus gostava de lugar cheio? Não, mas porque eram várias pessoas criando expectativas ao mesmo tempo. Isso deixava o ambiente preparado para a ação de Deus. Então é necessário criar expectativa. Claro que sim. Houve pregações que eu fiz que parecia não ser eu. Estava transfigurado da glória, um impacto espiritual, mas não é por causa do pregador ou do tema, mas por causa das expectativas geradas. Houve pregações que eu fiz que nunca mais consigo fazê-las, mas porque foi naquele dia em que as pessoas saíram das suas casas com uma tremenda expectativa, arrancar de mim o sobrenatural. Você sai para ir a um retiro, você levanta cedo, toma um banho, um café. Vou chegar cedo ao início, quero sentar nas primeiras cadeiras. Estou levando meu caderno de anotações, troquei o plantão, mas eu estou indo passar o dia inteiro e creio que Deus vai falar comigo hoje. Isto é uma expectativa. Como foi colocada em Deus, não tem nada como dar errado. Então aqui ele trouxe uma experiência de pessoas que saem. Hoje eu quero uma resposta de Deus. Hoje eu quero que Deus fale comigo. Hoje eu quero que Deus mexa comigo. Isso é uma expectativa, irmão. Isso é uma fé expectante. Então Deus usa disso. E aqui ele vai falar também daquelas pessoas que saem da sua casa sem expectativa nenhuma. Eu vou, no momento que eu acordar, eu vou dar uma passada lá, mas eu vou sair mais cedo, porque eu tenho muitas coisas para resolver. A hora que der eu vou. Então, isso, você já está sem a fé, sem essa expectativa. E ele traz aqui, esse tipo de pessoas não pega a graça, não toca com profundidade, porque não há expectativa. E muitos de nós estamos desta maneira, sem expectativas no sobrenatural de Deus pode fazer na nossa vida. E o Senhor, ele quer ressuscitar esta expectativa em mim e você hoje. A expectativa atrai o sobrenatural. Olha que lindo isso aqui, eu grifei e trouxe para mim. A expectativa atrai o sobrenatural. Conhecemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 43, a história daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha gasto todos os seus dinheiros, aquela mulher sofria há 18 anos e procurava ajuda e não encontrava. Ela saiu da sua casa com uma expectativa tão grande. Jesus estava de costas para ela e a multidão, e ela tocou na orla do seu manto. O sobrenatural invadiu aquele lugar. A Bíblia diz que saiu de casa dizendo que tocaria pelo menos no manto da sua orla. Como ela estava sendo considerada impura pela doença, devia estar disfarçada com algumas vestes para cobrir, para se disfarçar. E quando ela toca a veste de Jesus, Jesus sentiu esse toque. Alguém me tocou. Ele não falava do toque das mãos, mas tanto é que completou: uma força saiu de mim. Perceba que não foi Jesus quem desejou curá-la, mas foi ela que arrancou a cura dele, sem fazer nada, sem ele fazer nada. Foi a força da expectativa. Já havia saído de casa pensando o que faria. Quando saímos de nossas casas com esta fé, com essa expectativa para um grupo, para uma santa missa, para um retiro,
somos abençoados pela resposta, porque nós estamos nos colocando a nossa expectativa em quem não falha, irmão. Nós estamos colocando a nossa expectativa em quem não mente. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que padece, mas não se envergonha, porque ele sabe em quem tem crido. Continua dizendo que Jesus é poderoso para fazer isto, cria uma expectativa, sofrer sem ter vergonha, porque sabe em quem há adiante. O profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 11, o Senhor diz: bem conheço os planos que tenho para ti, de fazer prosperar e não acusar de dano, de dar frutos, um fruto de uma esperança. E quando eu leio isto, que o Senhor tem planos não para me acusar danos, mas para garantir o meu futuro, uma prosperidade, enche-me de expectativa de que dá um futuro com grandes coisas para mim. Irmão, se você ler aí agora na sua casa, no seu celular, aonde você está vendo este vídeo, Jeremias capítulo 9, versículo 11, o Senhor vai falar com você isso. Ele conhece os planos, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que nos aguarda. E isso em você não cria uma expectativa, meu irmão, do que o Senhor tem para você, do futuro que o Senhor tem para você. Em mim causou esta expectativa, em mim causou o que o Senhor tem para mim, quais são os sonhos de Deus para mim, quais são as vontades de Deus para mim. Olha que lindo, irmãos, o Senhor ressuscitando em nós hoje esta expectativa. Expectativa não é simplesmente falar ou pensar positivo. É um sentimento que brota das entranhas, um desejo da alma que transborda no interno. É isso que está transbordando dentro. É aquilo que mexe dentro de nós. Isto é uma expectativa. Não é só um pensamento positivo, mas é algo que está mexendo dentro de mim. Essa expectativa dos sonhos de Deus para a minha vida e dos sonhos de Deus para a sua, irmão. Você gera uma convicção, uma certeza que já consegue ficar feliz, mesmo antes do resultado final. É um gozo que nos mantém aceso até o cumprimento da profecia. Isto é tão forte que existem pessoas tão cheias disso que já fazem orações carregadas de expectativas. Outras, sem expectativas, já fazem orações lamuriosas que nunca serão atendidas, pois saem de casa com a boca sem efeito. Irmãos, aqui ele traz uma coisa muito séria. Pessoas que oram, mas já com aquela incerteza, sem expectativa nenhuma daquilo ser realizado, mas pessoas que oram com essa expectativa. Aqui ele vai falar, a igreja chama isso de fé expectante. O Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz: tudo aquilo que pedides, se não duvidardes, já será feito. Ora, já se pede sabendo que vai acontecer. Isto é fé, isto é uma expectativa naquilo que já vai acontecer, irmãos. Continua dizendo, pedi e vos será dado, buscai e acharei, porque aquele que pede recebe e aquele que procura acha. Se você, irmãos, pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Se você procurar, você vai achar. Se você bater, vos será aberto esta porta. Crie esta expectativa, irmão, mas uma expectativa interna do amor de Deus sobre você, porque Ele nos prometeu. Ele é dono de todas as coisas e Ele pode mexer, Ele pode fazer. O nome disto é expectativa. A pessoa sai de casa disposta a bater, a lutar, a insistir, a continuar batendo até a porta abrir. Isto é uma expectativa, isto é uma insistência, uma fé expectante. O Pai fez questão de criar expectativas sobre a vinda do Messias. E isso Ele está ressuscitando em nós também hoje, irmãos. Agora vivemos na expectativa da sua segunda vinda. Isso alimenta o ser humano, enche de alegria, atua diretamente nas emoções, alimenta a fé para continuar com fidelidade. Um sacerdote, quando chega numa paróquia, precisa criar expectativa. O problema é que ficamos decepcionados com o outro, que embora ou que se chega, pega um clima pesado, um ambiente contraditório ao que era esperado. Às vezes, esse sacerdote vai demorar um longo tempo para conquistar um povo, iniciar um trabalho, porque pegou um povo sem expectativa. Quando o casal engravida do primeiro filho, é um sonho
Quantas expectativas do pai, de avós, de paternos e maternos. Parece que o mundo para. É o melhor berço, carinho, presente, lembrancinhas. Parece que os pais ficam meio bobos de amor. Esse mesmo casal engravida do seu segundo filho e ficou totalmente normal. Não há tanta expectativa, pois já tiveram um e já sabem como é. E não causam mais esses exageros. Muitos problemas encontramos com jovens parte disso. A diferença no tratamento entre os filhos. Criam uma expectativa ao iniciar um novo emprego. Olha, o discurso sem expectativa do primeiro trabalho. Foi bom, achei meio estranho, meio cansativo, faz muito barulho. A hora da janta é muito curtinho, uma loucura. Mas vamos ver aonde vai dar. Olha a diferença do discurso com a expectativa no primeiro dia de trabalho. Foi bem legal. É estranho, mas é rápido. Eu aprendo, é bem cansativo, mas o líder disse que quando eu aprender vai sobrar mais tempo devido à prática. Tem muito barulho, muita gente acostumada. O horário de janta é curto, mas é bom porque rapidinho chega a hora de ir embora. Agradeço a Deus, acho que vai dar muito certo. Olha a diferença quando você coloca uma expectativa, irmãos. E o que temos visto nos dias de hoje? Esta perca de expectativa. O Senhor quer ressuscitar em você essa expectativa nos estudos, no amor, a expectativa no amor em Deus, a expectativa em estudar mais, em conhecer mais a Ele. Irmãos, esta expectativa do milagre, a expectativa de um avivamento. O Senhor quer ressuscitar esta expectativa em você, da sua segunda vinda. Olha quão lindo é esta expectativa que o Senhor está ressuscitando em nós hoje. A expectativa não é um fato consumado. É somente uma expectativa, mas que alimenta a pessoa no percurso até o fato de se consumar. Se o fato não se consumar, valeu ficar vivo durante a expectativa. É o que ensina a parábola das 10 virgens. As 5 tolas deixaram o óleo acabar. O problema não foi esse. Já saíram de casa sem levar o óleo reserva. Não havia nelas expectativas da chegada do noivo. Talvez não estaremos lá, não veremos o noivo chegar com os nossos olhos, mas manter as lâmpadas acesas e trazer o óleo reserva é tão bom que já vai sentir o cheiro do noivo. Olha que bonito, irmãos, aqui eu trouxe que sabedoria. Porque, irmãos, aqui ele trouxe a parábola das 10 virgens, muito conhecida. E ali elas já saíram de casa sem o óleo, já saíram de casa sem a expectativa da chegada do noivo. Hoje você pode estar sem essa expectativa, mas o noivo pode voltar hoje. Jesus, o Messias, pode voltar hoje. E como vai achar nós sem a expectativa, nós sem o óleo? Ele mesmo fala do óleo lá. Quando chegar o noivo, será que encontraremos fé na igreja? Será que encontraremos este óleo? Irmãos, e aqui ele fala, mesmo que nós levássemos o óleo, estivéssemos preparados com essa expectativa, se o Messias não voltar, mas nós estávamos com as lâmpadas cheias. Olha que bonito isso. E hoje, irmãos, essa expectativa da volta do Messias, destas lâmpadas estar cheias de óleo, é isso que o Senhor quer colocar em mim e em você hoje. Porque, irmão, se ele não voltar hoje, mas nós partirmos, nossas lâmpadas, nossas expectativas têm que estar nele, tem que ir na busca por ele. Por isso é a expectativa divina. E aqui, para finalizarmos, ele traz, por isso diz no Salmo 16, versículo 1, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Muitas coisas que criei expectativas não aconteceram, mas isso não me fez sofrer. Alimentei-me da alegria da expectativa. Deseja resgatar o seu casamento? Uma expectativa. Deseja salvar o seu filho? Uma expectativa. De retomar a vocação? Uma expectativa. Crie essa expectativa, irmãos. Ela vai nos manter viva. E eu conheço um Jesus, um Deus que não é homem de mentir. Se ele prometeu na sua vida, se ele fez uma promessa na sua vida, ele é o Deus de que cumpre todas as promessas. Essa expectativa, irmão, mesmo que você pense assim,
mas é muito difícil. O sonho, você vai até onde os seus sonhos vão. Crie essa expectativa dentro de você hoje. Ressuscite essas expectativas dentro de você hoje. O Senhor, Ele quer ressuscitar em mim e em você. E mais aquele irmão que você compartilhar. Nos ajude a evangelizar. Nos ajude a ressuscitar. O Senhor hoje está usando a mim e a você como instrumento para ressuscitar essas expectativas no coração daquelas pessoas que esfriaram espiritualmente. Compartilhe, comente, curta, nos ajude a evangelizar.